Seja bem-vindo ao Mexe no Placar aqui na TV Show Sports. Vamos falar do futebol olímpico, decididas as finais da competição, tanto no masculino quanto no feminino, e nós vamos analisar tudo isso para você. Você está na companhia de Carlos Lima e de Augusto Henrique. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Lima. Tivemos jogos com poucos gols, mas que foram muito interessantes, né, nessa semifinal. Então, vamos colocar na tela os jogos que definiram finalistas, tanto no feminino quanto no masculino. Começamos com as mulheres em Yokohama, o Canadá, hein? Depois de 20 anos, quebrou o tabu e ganhou dos Estados Unidos por 1-0, uma festa danada das canadenses, não poderia ser diferente. E a Suécia, como a gente já imaginava, não foi tão fácil, não foi tão tranquilo, mas passou pela Austrália, fez 1-0, portanto, Suécia e Canadá na final feminina. E no masculino, deu Brasil. 0-0 no tempo normal, 0-0 na prorrogação, mas nos pênaltis, 4-1 para a seleção brasileira, com o goleiro Santos pegando uma penalidade, e o Brasil está na final para pegar a Espanha, que ganhou do Japão por 1-0, com um bonito gol marcado pelo Asensio. Então a gente abre falando do futebol masculino, falando da vitória brasileira. O Brasil que enfrentou o México não foi brilhante, o Brasil, mas jogou bem. No primeiro tempo, obrigou o Ochoa a fazer duas defesas, numa finalização do Arana e numa falta do Daniel Alves, né? Mas podia também ter tomado um gol, porque o México fez um contra-ataque muito interessante nas costas do Arana, em uma jogada envolvendo o Uriel Antuna rolando para o Romo, quase que os mexicanos abriam o placar naquela oportunidade. Aí foi a vez do goleiro brasileiro do Santos trabalhar. Você esperava mais do Brasil, Augusto? Acho que Brasil e México fizeram um jogo um pouco abaixo, mas o México, porque o Brasil controlou o jogo, conseguiu bem. Às vezes dava um toque a mais que não precisava. O Brasil tentou tentar envolver o México, mas o México se defendeu bem, não deu muitos espaços. E às vezes também, talvez uma má escolha do Jardine em pôr o Paulinho no lugar do Matheus Cunha, que tinha se machucado, porque ele é um jogador que joga mais pela ponta, não está acostumado a jogar como centroavante, e muitas vezes ele acabou mais como ponta esquerda do que como centroavante, e o Richarlison acabou um pouco isolado no ataque. Isso pode ter prejudicado o Brasil nesse jogo contra o México. E mesmo isolado no ataque, como você colocou aí, quase que o Richarlison fez um gol, né? Já no finalzinho, a 9 minutos do final, uma bola cruzada da direita, ele dá só uma casquinha assim, né, na bola de cabeça, ela caprichosamente bate na trave direita do Ochoa. Ali o Brasil já poderia ter matado o jogo, mas a bola não entrou. E na prorrogação, vamos combinar que prevaleceu aquela história de o medo de perder tira a vontade de ganhar, né? O pessoal meio com o freio de mão puxado, sem sair muito, e acabou ficando no 0-0. Ou você viu diferente? Você acha que alguém merecia ganhar na prorrogação? Acho que o Brasil e o México, em certo nível, principalmente o Jardine, porque ele mexeu, ele tirou o Douglas Luiz e botou o Matheus Henrique e realmente ajudou, porque aí o Brasil você teve dois volantes assim que conseguem tocar muito bem a bola, e o Brasil conseguiu melhorar um pouco. O México também teve um contra-ataque que talvez se o Lainez não tivesse tentado simular um pênalti, poderia ter feito o gol e o México hoje estaria na final. O Brasil e o México jogaram na prorrogação, não foi uma daquelas prorrogações em que eles foram muito para si, assim, mas tiveram suas chances, não ficaram só lá atrás. A gente tem que destacar também o Guilherme Arana, que deu trabalho para o goleiro Ochoa, chutando, apoiou bem. É um jogador importante e, aos poucos, também vai crescendo junto com a seleção olímpica. Sim, o Arana tem um bom posicionamento, tem tido nos últimos jogos, assim, um modo de jogar diferente do lateral. Não é muito usado com lateral, mais uma formação de três zagueiros com alas, mas ele consegue jogar assim também no Brasil. É um lateral atacante que entra na área. A característica do Arana não é para entrar para você cabecear uma bola, mas mais para finalização. E o meio de campo hoje um posicionamento um pouco diferente em relação ao jogo anterior, principalmente do Bruno Guimarães. O Douglas Luiz acabou armando muitas jogadas e o Bruno Guimarães ficou um pouco mais, ele foi mais econômico, ele não participou tanto,
Se o Bruno Guimarães tivesse participado mais da partida, o Richarlison poderia ter sido uma ameaça durante todo o jogo e não só no fim do segundo tempo. E, de novo, aquela troca que já está virando aí uma rotina na seleção brasileira, a saída do Antony para a entrada do Malcom. O Antony fez um bom jogo, melhor até, ele conseguiu criar muitas chances, fez mais jogadas livres hoje, mas às vezes o Antony, ele chutou muito perto do goleiro, às vezes faltou aquele chute no contrapé do goleiro, como teve no Euro 2020, que o Lloris sim mostrou que ele fez muitas vezes e marcou alguns gols até, que foi para ser eleito os gols mais bonitos da Europa, mas faltou ele um pouco tentar essa alternativa. Bom, e aí fomos para os pênaltis, né? E uma coisa, algumas coisas, alguns detalhes me chamaram a atenção. Primeiro, na hora do sorteio, o chamado toss, né? Quem iria bater primeiro, que lado que as cobranças seriam realizadas, aquela coisa toda, o Daniel Alves escolheu bater primeiro, que o Brasil bateria primeiro. E ele foi o primeiro a bater, quer dizer, a personalidade, porque ele sabia que aquele era um momento de ter um jogador de experiência na batida, era fundamental que o Brasil fizesse o primeiro gol para jogar pressão em cima dos mexicanos, e foi o que aconteceu. Ele foi lá, bateu, marcou o gol, e ali o Brasil conseguiu, começou a construir a vitória por 4-1 nos pênaltis. Outro detalhe que me chamou a atenção, eu não sei se o rapaz era o preparador de goleiros da seleção mexicana, o auxiliar do treinador mexicano, mas antes das cobranças ele chamou o Ochoa, mostrou lá uma prancheta e tal, e eu imagino que ele estivesse apontando, olha, os jogadores brasileiros, esse bate aqui, esse outro bate ali. O Ochoa acertou todos os cantos, todos. Ele não pegou nenhum, ainda bem, mas ele foi no canto certo. Então, esse tipo de trabalho também é muito importante. Só para destacar, né, que o Reinier também foi bater o último pênalti e foi decisivo também, porque o Messi tinha acabado de acertar o primeiro pênalti, apesar de ter sido 4-1, mas se ele tivesse errado naquele momento, deixar, mas ele bateu o pênalti dele também muito bem. E o Ochoa não pegou dessa vez, ele não atrapalhou o Brasil finalmente deixou um fantasma para trás. A derrota que o México infligiu ao Brasil na Olimpíada de 2012, inclusive com o Neymar, a primeira Olimpíada de Neymar jogando, muita expectativa, e o Brasil acabou ficando só com a medalha de prata para o México, mas o Brasil conseguiu devolver e agora com a chance de ser bicampeão olímpico, como foi o Uruguai também na década de 20. É, e até então o Brasil ainda não havia conquistado a medalha de ouro e a expectativa era grande, porque o técnico era o Mano Menezes, que era o técnico da seleção principal, Neymar em campo, e mesmo assim o Brasil perdeu por 2-1 em Wembley e ficou fora. Mas hoje a gente deu o troco e o Brasil está classificado 4-1 nos pênaltis para pegar quem? A Espanha. A Espanha que eliminou o Japão num jogo muito equilibrado, time japonês, como sempre, com aquele futebol envolvente, de toques rápidos, incisivos, né? Em alguns momentos levou perigo para a meta do Unai Simón, goleiro da seleção espanhola, mas o time espanhol foi gelado, foi frio, jogou como sabe, valorizando a posse de bola, tentando esfriar a partida em alguns momentos e apostando na experiência de alguns jogadores. E foi justamente numa dessas apostas, né, que saiu o gol já na prorrogação do Asensio. Asensio que veio do banco de reservas e prevaleceu também a categoria, a visão de jogo. É aquela história, para você quebrar uma marcação fechada, cerrada, né, você tem que ter ou jogador habilidoso, ou toque de bola rápido, ou bola parada, enfim. Nesse caso, prevaleceu a habilidade do jogador. Por quê? Porque ele recebe uma bola dentro da área, está de costas para o gol, ele já gira e bate cruzado, surpreendendo o goleiro. Quando o goleiro Kozeitani foi para a bola, já era 1-0 para a Espanha. Como poderia ter sido 1-0 para o Japão também, né? O Japão jogou bem. Um jogo que qualquer um poderia ganhar dentro da sua característica. Mas foi um jogo legal, apesar do 0-0 no tempo normal, foi um jogo legal. A diferença é que não foi para os pênaltis como a partida do Brasil. O Japão jogou muito bem, das suas características. Acabou que o Cubo não apareceu tanto nesse jogo, ele precisava ter aparecido. O Cubo e o Doan não apareceram tanto, isso prejudicou o Japão. O Japão até conseguiu fazer as suas jogadas de contra-ataque, velocidade, mas a falta de protagonismo dos dois atrapalhou nesse sentido.
A Espanha voltou com algumas mudanças, principalmente na lateral esquerda. O Coreia tirou Miranda mais uma vez. Não conseguiu render o que estava quando ele estava rendendo na fase de grupos. Não jogou tão bem assim. O El Sabo conseguiu jogar bem na sua nova posição, jogando pela ponta esquerda. O Rafael entrou também, o Tani acabou salvando uns 2 ou 3 finalizações dele, foi muito bem. A Sabo conseguiu algumas finalizações, outras ele acabou desperdiçando. Mas a Espanha acabou pressionando o jogo inteiro. O Japão conseguiu suas jogadas também, mas acabou sofrendo um pouco porque o clube do ano não fizeram um jogo abaixo do que geralmente consegue pelo Japão nessas Olimpíadas. E aí no fim você teve a genialidade que o Assis recebeu dentro da área e fez aquilo que eu queria que o Antônio tivesse feito no jogo com o Brasil, que foi chutar no contrapé do goleiro e saiu um belo gol para a Espanha, que classificou no fim da prorrogação. E agora o Brasil vai ter uma tarefa difícil enfrentando a Espanha, um time que definitivamente não vai ficar atrás, como o México vai tentar controlar o jogo. E agora e a seleção vai ter que enfrentar esse desafio de jogar com esse adversário que não vai sentir o peso da seleção brasileira. Vamos falar dos próximos jogos, né? Até porque no dia 6, sexta-feira, às 5 da manhã em Saitama, tem México e Japão, decidindo o terceiro lugar, consequentemente, a decisão da medalha de bronze, enquanto que no sábado, 8h30 da manhã, em Yokohama, tem Brasil e Espanha, no mesmo estádio onde o Brasil ganhou a Copa do Mundo em 2002, em cima da Alemanha, no mesmo estádio onde o Corinthians ganhou o Mundial em cima do Chelsea em 2012, e quem sabe no mesmo estádio onde o Brasil vai ganhar a medalha de ouro. A Espanha vai ser um time que não vai sentir o peso, vai enfrentar a seleção, até por ter jogadores que já têm muito mais experiência, então ser diferente para o Brasil, mas vai ter que tomar cuidado, alguns cuidados defensivos. Do Arana, a gente já disse aqui, é um jogador super ofensivo. Se o Brasil não tiver uma cobertura legal, ele pode sofrer, como quase sofreu o gol do México na partida de hoje, exatamente naquele lançamento nas costas do Arana. Então, você falou do lado direito da defesa do Brasil, mas o lado esquerdo também tem que tomar cuidado, porque o time espanhol usa demais ali esse lado do campo, com o Rafa Mir, o Dani Olmo, às vezes, cai por ali, o Asensio, se for titular também, é um jogador que ocupa bem o espaço pelo lado direito do ataque do time espanhol. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Mas, no geral, eu acho que o time do Brasil está bem compactado, tá? A gente sentiu aquela história de união do grupo, principalmente depois que o Brasil teve a certeza que estava na final. A vibração foi uma coisa impressionante, a maneira como os jogadores se abraçaram. Então, o Daniel Alves querendo demais essa medalha, e isso vai fazer bem para o Brasil. Um cara com a experiência do Daniel, com tantos títulos que ele já ganhou na carreira dele, né? Então, tomara que ele consiga contagiar o time do Brasil. Agora, é o típico jogo que também está fadado a ter prorrogação e pênaltis, porque o equilíbrio vai ser muito grande. Agora, tem aquele aspecto, depende se é um gol logo no começo, um jogador vai expulso e muda a cara da partida. Mas eu estou colocando fé na seleção brasileira. Eu acho que o Brasil vai ganhar esse título porque esses meninos merecem. E a Espanha tem um detalhe, né? A gente viu aí, viu não, né? A gente está vendo no time espanhol que vários jogadores, que inclusive participaram da Euro, tal, que poderiam estar aí já em pré-temporada, com as suas respectivas equipes, tal, estão jogando a Olimpíada. Por quê? Porque na Espanha os clubes não podem recusar de ceder jogador. Então, aqui no Brasil, convoca um clube bate o pé, não, porque eu estou no Brasileirão, porque eu estou na Libertadores, não sei o que, esse não vai, aquele não vai, então vai o que der. Na Espanha não tem isso. Se o cara for convocado para qualquer seleção, seja principal ou olímpica, ele tem que jogar. Ele tem que, quer dizer, jogar não, ele tem que se apresentar. Então, a Espanha realmente está recheada, né, de jogadores importantes, né, o goleiro, o Nai Simon, o Pau Torres, o Eric Garcia, o Pedri, né, o Dani Olmo, o Asensio. Então, não vai ser fácil para o Brasil. Mas o Brasil também tem Dani Alves, tem o Arana, tem o Richarlison, tem o Antony, que também está numa fase muito boa. Ou seja,
Vai ser uma partida bem equilibrada, mas eu não sei não, viu, Augusto? Prepara o coração aí que eu tô achando que vai pintar pênalti de novo no sábado, hein? É, é possível, o equilíbrio é muito grande. Não foi tão equilibrada a última final que houve entre Brasil e Espanha, mas a tendência é que essa seja, principalmente porque a Olimpíada você não tem tantos, a gente não tem tantos atletas. Você tem alguns na Europa, mas tem muitos atletas também que estão no Brasil, que estão jogando bem, mas que ainda vão sentir um pouco, enfrentando dificuldade de jogadores que já estão se destacando na Europa. Antes de encerrarmos esse assunto de seleção brasileira, na fase de grupos, o México perdeu do Japão por 2-1. Eles estavam no mesmo grupo, né? Você acha que o Japão ganha de novo e leva o bronze? É a Olimpíada, então, para os japoneses, eles também vão querer uma medalha de bronze. A seleção mexicana talvez vá com um ânimo um pouco pior do que o Japão, porque tem algumas cobranças. O México acabou de perder a Copa Ouro para os Estados Unidos. Vamos reclamando que o Ochoa devia ser o goleiro, em vez de estar aqui na Olimpíada. Então, talvez isso possa prejudicar muito o México. Mas, se você ver suas equipes pelo lado técnico, vai ser um grande jogo. Eu ainda acho que o Japão vai levar. Ganhou na fase de grupos e vai ganhar de novo do México e vai ficar com o bronze. Mais um detalhe envolvendo Brasil e Espanha. Cada seleção ganhou uma vez a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. E, curiosamente, essas duas seleções só foram campeãs quando jogaram em casa. A Espanha foi campeã em 92, em Barcelona, quando venceu a Polônia na final por 3-2. Um grande jogo, por sinal, lá no Camp Nou. E o Brasil, mais recentemente, como a gente se lembra, no Maracanã, em 2016, 1-1 no tempo normal, e vitória nos pênaltis contra a Alemanha. Então, quem for campeão no próximo sábado, né, vai, além de somar o segundo título e passar à frente do rival, né, na tabela ali de campeões, vai também ter o sabor de, pela primeira vez, ganhar uma medalha de ouro olímpica jogando fora do seu próprio país. E se o Brasil tem condições de ganhar o ouro e ser o primeiro colocado na classificação geral no futebol, né, como equipe, quem está em primeiro lugar liderando a artilharia também é um jogador brasileiro. Então a gente vê o Richarlison como artilheiro isolado, se mantendo com 5 gols, não marcou hoje, mas ainda está na liderança, e com 3 jogadores que ainda podem alcançar ou até ultrapassar o Richarlison, né? Tem o Rafa Mir, da Espanha, que vai jogar contra o Brasil na grande decisão. E jogadores que vão participar da disputa do bronze, como o Córdoba e o Martim do México e o Cubo da seleção japonesa, todos eles com 3 gols. E para finalizarmos, vamos destacar o futebol feminino, que vai apresentar aí a disputa pelo bronze no dia 5, às 5 da manhã, no horário brasileiro, entre Austrália e Estados Unidos em Kashima. A Austrália que perdeu na semifinal para a Suécia por 1-0, enquanto que a seleção americana, pelo mesmo placar, acabou sendo derrotada pela seleção canadense, o Canadá que havia eliminado o Brasil. Então, disputa pelo bronze dia 5 às 5 da manhã em Kashima e a final, a disputa pelo ouro, no mesmo dia, no horário brasileiro, 11 da noite, entre Suécia e Canadá. A Austrália, você acha que pode incomodar o time americano, Augusto? Ou dificilmente isso vai acontecer? Já chegou longe demais. O curioso é que a Austrália e Estados Unidos já fizeram um jogo, né? Empate 0-0, mas eram outras condições. No final do jogo, o empate classificava as duas seleções. E os Estados Unidos, a questão vai ser o psicológico também, né? Porque segunda Olimpíada seguida que os Estados Unidos não chega na final. Foi melhor do que a outra, que em 2016 os Estados Unidos foi eliminado nas quartas, sem nem chance de medalha, mas já tem problemas, né? Já na mídia americana já estão começando assim, os Estados Unidos devia ter levado jogadoras mais jovens para jogar, então já para os Estados Unidos, como ele tem essa tradição no futebol feminino, eles não estão pensando mais em medalha de bronze, já estão pensando por que não ganharam a medalha de ouro. É verdade. Então, a Austrália pode se aproveitar disso. Os Estados Unidos é favorito pelos jogadores que tem, mas a Austrália pode igualar e prejudicar, principalmente porque também ela joga para frente, ela não vai ficar só lá atrás, ela vai atacar. Então vai ser um jogo disputado na medalha de bronze. Bom, se é verdade que a Austrália está vivendo o seu melhor momento em termos de futebol feminino na Olimpíada,
Para o time americano é um sabor amargo, porque os Estados Unidos têm 4 medalhas de ouro nas 6 edições anteriores, porque o futebol olímpico começou só em 96, o futebol feminino da Olimpíada começou só em 96, então foram 6 edições até agora. As americanas venceram 4, né, 96, 2004 e 2008 em cima do Brasil e 2012 em cima do Japão. Em 2000 deu Noruega e em 2016 deu Alemanha, exatamente em cima da Suécia, no Maracanã. A Suécia teve como principal participação essa medalha de prata aqui no Brasil, quando perdeu para a Alemanha na final. Antes, as suecas haviam conquistado uma 4ª colocação em 2004 em Atenas, perdendo a disputa do bronze também para a Alemanha. Quer dizer, a Alemanha em 2004 tirou o bronze da Suécia e em 2016 tirou o ouro. Então, as suecas não querem ver as alemãs pela frente. Enquanto que o Canadá, né, está aí brigando pela sua primeira medalha de ouro, já garantiu a prata. Para o Canadá, já é a melhor medalha, porque as canadenses foram bronze em Londres, 2012, ganhando da França, e em 2016, ganhando do Brasil. Então, são 2 medalhas de bronze para o time canadense. Então, de qualquer maneira, né, vai ser uma final bem interessante, 2 equipes que têm um estilo de jogo bem diferentes, e deve pintar aquela coisa do Canadá atrás se defendendo e a Suécia batendo para tentar furar o bloqueio. Ou você imagina alguma coisa diferente disso? A Suécia tem seu estilo um pouco mais de contra-ataque, mas acho que como o Canadá não vai oferecer perigo, ela realmente deve ir mais para frente, tentar o resultado. E a Suécia que ficou com gosto amargo, a última Olimpíada chegou na final, perdeu, acabou ficando com a medalha de prata e mais uma vez tendo chance. E a Suécia também foi muito bem na fase de grupos, bem no mata-mata. Acho que se juntando todas as grandes seleções, as que ficaram, principalmente que caíram muito no mata-mata, que é a Grã-Bretanha, o Japão. Então, a Suécia tem toda a chance de ganhar. Essa Olimpíada também pode ser perfeita para o Canadá se ele ganhar a final, pois o Canadá já eliminou os Estados Unidos, que, apesar de não ser muito conhecido aqui no Brasil, os Estados Unidos e Canadá são grandes rivais, porque eles são times que se enfrentaram muito, 62 vezes, em 62 partidas. Então, eles se encontram muito e acabaram criando uma rivalidade. O Canadá sempre perdeu quase todos os seus jogos. Então, uma das poucas vezes que ele ganhou e foi tão importante numa semifinal de Olimpíada, tirando a chance dos Estados Unidos ganhar a medalha de ouro, tanto essa vitória na final, dia 5 de agosto, em Tóquio, marcaria uma Olimpíada perfeita para o Canadá. Seria a chamada cereja no bolo, né, do time canadense. Já tirou a grande rival, tirou o Brasil também, né? Vamos lembrar, né? Com muita tristeza. E se ganhar da Suécia, então, nossa, é uma festa maravilhosa. No confronto com as suecas, a coisa também não está muito legal para as canadenses, não. 5 vitórias do time sueco e 3 empates. E a única vitória do Canadá veio num jogo amistoso, quer dizer, em competição oficial, o time canadense sempre se deu mal contra o time sueco. E eu repito, quem ganhar vai colocar no peito uma medalha de ouro inédita. A Suécia nunca foi campeã olímpica e o Canadá até então jamais havia chegado a uma final olímpica. Então, vai ser um jogo bem interessante, mas eu ainda acho que, apesar de todas essas coisas legais que aconteceram aí com as canadenses para chegar na final, como destacou o Augusto, eu ainda acho que vai dar a Suécia e o time canadense vai ficar com uma medalha de prata que, para ele, já também servirá como uma coisa histórica, né? Primeira medalha de prata e tendo eliminado o principal rival, os Estados Unidos, na fase semifinal. E a artilharia, né, do futebol feminino ficou mesmo com a Miedema, porque, olha, 10 gols, a jogadora holandesa, que não participa da fase final. Aí você tem a banda de Zâmbia com 6, né? Você tem a White também com 6, da Grã-Bretanha, e você tem a Kerr, da Austrália, com 5. Ou seja, já dá para dizer que a Miedema é a artilheira olímpica dos Jogos de Tóquio 2020, jogos que estão acontecendo em 2021, e de forma merecida. Jogou muito, né?
E a Holanda acabou sendo eliminada nos pênaltis pelo time americano, mas a Miedema cumpriu e cumpriu muito bem a parte dela nessa Olimpíada. Medema foi muito bem. Também lembrar da Bárbara Banda, que marcou 6 gols na primeira participação de Zâmbia. Zâmbia que só tem atletas, a maioria joga no seu próprio país, então ela foi muito bem. E a Miedema marcou 10 gols e poderia ter levado a Holanda mais longe, mas a Holanda, foi feita algumas comparações entre a Holanda e a Bélgica, e no final a Holanda acabou igual a Bélgica esse ano. Não conseguiu conquistar o título, apesar de estar entre as favoritas para conquistar o título. Bom, então fica o convite para você, né? Estaremos de volta no próximo sábado. Tomara para a gente falar da medalha de ouro brasileira em cima da Espanha. E aí a gente vai falar não só da final masculina, mas também da final feminina, da disputa pelo bronze, enfim, aquilo que você já está se acostumando a acompanhar aqui no Mexe no Placar da TBTO Esportes com o futebol olímpico. Então é isso. Augusto, um abraço, dá aquela descansada. Vamos acompanhar tudo aí para a gente, no sábado, voltar aqui e arrematar a história do que foi o futebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Um abraço, Augusto. Até a próxima. Um abraço, Lima, esperando que o Brasil consiga conquistar esse bicampeonato olímpico e mais um título em cima da Espanha. Então é isso. No próximo sábado a gente volta contando essa e outras histórias do futebol olímpico, porque two is better than one. TBTO e você.